Sejam bem-vindos a mais um Papo de Meio Fio. Esse é o episódio 9 e hoje vamos falar sobre direito e legislação. A gente tem dois convidados mais que especialíssimos hoje. Eu confesso que eu não esperava chegar nesse novo episódio. E, cara, a conversa hoje vai ser muito séria, hein? Hoje a gente tem dois advogados e é até complicado a gente falar qualquer piada aqui, ficar de assunto meio mais ou menos. A gente pode ser processado por isso. Mas quem quiser processar, a gente tem dois advogados do nosso lado também. Para abrir esse programa, ela, que é a musa desse programa, inclusive tem um rapaz que sempre persegue essa moça por aqui. Eu não sei se ele está por aqui hoje perseguindo também, mas eu quero chamar ela, Márcia, quer dizer, Inês? Eu mesma! Olá, tudo bom? Como é que você... Eu pensei que você não estivesse no Brasil mais, eu não te vi, faz muito tempo que eu não te vejo. Então, eu estava fazendo outros projetos, assim, mas eu voltei, porque eu vi que a audiência do programa tinha dado uma queda, e eu voltei para ver se melhora o negócio aí, né? Ah, tá. A produção te ligou, né? Muita insistência, as pessoas também insistindo muito para eu voltar, então eu estou aqui. Como é que tá a Márcia? Tem visto a Márcia? Ah, sei lá, coitada, tá largada em algum canto por aí. Acho que tá bem deprimida, tá bem triste. Pode ser, não sei. Hoje ela saiu para dar uma caminhada. Então, assim, eu não sei o que leva uma pessoa a andar a pé na rua. Eu acho que é tristeza, né? Depressão, alguma coisa assim. Pode ser, faz sentido. Quero convidar ele, eu não sei mais se ele está atrás da Inês ou se é da Márcia, mas ele está aqui. Ele que é o nosso homem de opinião forte, né? O homem que opera câmeras e o homem de opinião forte. Wellington Gomes. Elinho! Oi! Olá! Ué, combinamos hoje? O que houve aí? De vermelho? Ó, você tá vendo? Quem é essa moça bonita aí? Loura? Uau! Tempo, né? Até esqueceu de mim. Ai, Inês! Oi, Inês! Quanto tempo? Por onde andas? Tá fazendo coisas importantes. Ah, legal! Precisa convidar a gente para fazer coisas importantes com você. Aí vai acabar com o meu acontecimento. Boa. A gente e Rômulo, como é que você tá? Rapaz, eu tô bem, e você, Elinho? A Alexa tá bem aí? Alexa! Tudo bem, Alexa? Boa noite! Tudo tranquilo por aqui. Ouviu? Ó, Alexa, boa noite! Boa noite. Tenha um bom sono de beleza, não que você precise. Tá vendo? Tá vendo que beleza? Não que você precise. Maravilhosa. Quero abrir para a rodada de convidados, nossos queridos amigos e convidados que estão aqui. Cara, o bastidor sempre é maravilhoso. Então já foi tão rico no bastidor. Hoje tá brabo o negócio. Eu imagino a riqueza de conteúdo que a gente vai conversar aqui e discutir. Vai ser um papo de meio fio mais robusto, com informação, conteúdo relevante, com duas feras aí do direito. O videozinho hoje saiu com peso, cara. Saiu com peso, tá vendo? Pesado aquele vídeo. Exatamente. Cheio de informação e currículo. Só feras. Exatamente. Ali, você tá com o currículo em dia? Falando nisso? Tá ótimo o meu currículo. Então tá bom. Então, sem delongas, quero convidar aqui Dr. Madison Batista. Ser usado contra você. Boa noite. Palminha aí. Seja bem-vindo, Dr. Madison. Meu amigo, fizemos faculdade juntos, né? Inclusive, a gente ia resenhando no carro, lembra dessa época? Lembro bastante. Boa noite aí, Elinho, Inês, Rômulo, obrigado pelo convite. Dr. Madison, que é especialista em direito do trabalho, hoje tem seu escritório, né? Trabalha com sua esposa também, né? Isso. Eu e minha esposa, hoje sócios, eu e minha esposa, doutora Maria Noêmia, e temos uma associada. Né? Que legal. Já estamos em 3 pessoas. O escritório, apesar de eu já ter um tempinho já de estrada, eu era sócio de um outro escritório, agora eu abri o meu com minha esposa, tem aí 4 meses. Né? E graças a Deus está com bastante trabalho. Excelente. Rapaz, quero convidar... Não, chegou alguém aqui
pelo link que não é para assistir, né? Mas sem problema. Quero convidar ele, primeira pessoa da minha família que vai participar do Papo de Meio Fio. Isso é meio louco, mas é real. É meu primo, meu querido primo, que adora muito um papo. Inclusive, ele tem um programa na Rede TV do Espírito Santo, que chama-se Papo de Advogado, e vem para cá hoje conversar com o Papo de Meio Fio. Doutor José André Paquiela. Fala, meu amigo. Tudo bem? Boa noite. Aqui, boa noite, Rominho. Sonoplastia. Muito bom estar com vocês aqui para poder bater esse papo de meio fio. Sejam bem-vindos. Como é que tá a quarentena para vocês aí? Como é que foi esse momento aí de mudança? Primeiro a vida pessoal, né? Depois tá aí para o trabalho também. Como é que foi? Cara, para mim, eu cheguei a uma conclusão. Eu não funciono dentro da minha casa. Impossível. Eu só funciono dentro de casa. Impossível. Eu não consigo trabalhar em casa. Ainda mais eu e minha esposa somos sócios e marido e mulher, então a sociedade eterna da vida, né? Aí sento para trabalhar, meu filho vem, agarra minha perna, e papai, e homeschool, e me leva na rua, eu quero andar de bicicleta, aí tem que lavar um prato que eu deixei na cozinha, e você chega no final do dia, você não fez nada do que você programou para o seu trabalho, tá o trabalho todo acumulado, você ficando careca, né? E não consegue dar conta das coisas. Aí eu falei, não, vou passar aí para o escritório, vou fazer todos os atendimentos virtuais, mas eu vou estar dentro do escritório. Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade que apareceu aqui. Entre os advogados, vocês se chamam de doutor, doutora. Quando você é casado, você chama a sua esposa de doutora dentro de casa? E ela chama... Ela lava a louça, por favor? Não. Em casa nada de peço velho, não tem nada disso não. Em casa é normal. Você esqueceu o prato lá. Se não lavar, vou te processar. Eu acho que imagina um diálogo dentro de casa, né? Imagina um diálogo dentro de casa, isso é maravilhoso, né? Exatamente. Ela fala, doutor Mário, por favor, se recolher à cozinha para lavar as louças. Aí você fala, data máxima vênia, excelência. Porque em casa, a esposa é sempre a excelência. Exatamente. Romil, o pessoal tá reclamando que não tá conseguindo assistir, tá dando bloqueado no Facebook aqui. Bloqueado? Minha esposa Calma aí que eu vou dar uma olhada. Vou falar com a produção. De repente veio alguma coisa que a produção arrumou. Qual produção? Produção. Não, gente. Calma aí que eu vou resolver esse assunto. Quando vocês compartilharam, não conseguiram assistir? Eu tô vendo aqui no Facebook, tá no Facebook, tô vendo. A esposa... Eu também tô vendo no Facebook, assistir, tá rolando. Mas eu... A internet da pessoa. Alguém bloqueou o sinal do André, por favor. Desbloqueie o sinal do André. Como é que você tá aí, André? Quarentena, fala pra mim que eu vou dar uma olhada nisso aqui enquanto isso. Cara, eu tô igual o Madison. Eu descobri que nos primeiros 10, 15 dias em casa, eu vinha uma rotina muito intensa, né, de trabalho, academia e tudo mais, e de repente você fica preso em casa e não pode sair para fazer nada. E aí... Oi? Rapidinho, já alterei já aqui, estava realmente só para amigos, agora tá público já. Beleza. Ah, tá. E aí? Tava só para amigos. E aí a gente entrou nas primeiras semanas ali, aquela coisa de a casa sempre tem o que fazer, né? Prato para lavar, roupa para estender, casa para limpar, aspirador para passar, o tempo todo tem uma coisa para fazer. No escritório, a gente tem um escritório dentro de um centro empresarial de um shopping. Então, o shopping estava fechado, a gente não conseguia entrar dentro do centro empresarial também. Então, no primeiro momento, eu fiquei em casa. Depois, eu namorei com a loucura, voltei e tive que retornar para o escritório, porque não dava, não tinha condições de permanecer em casa. Eu não sei, eu acho que a roupa faz diferença, não sei, o ambiente faz diferença, eu não sei te explicar o que acontece quando a gente sai de casa vestido para trabalhar, porque em casa realmente... Existem uns estudos aí que diz que é o seguinte, se você vai trabalhar em casa, você tem que se comportar como, ou melhor, se você vai trabalhar em casa, você tem que se comportar como se você está trabalhando no seu escritório.
você tem que botar sua roupa, você tem que ter seu momento ali, o horário do lanche, o horário do almoço, tudo dentro de casa, como se você tivesse o escritório. Se você for de pijama, do jeito que você acordou, tomou café, for trabalhar, cara, não vai rolar, não vai dar Não certo. rende. Você faz um monte de coisa, no final do dia você não fez nada e tá tudo atrasado. Normalmente é isso que estava acontecendo. Então eu segui igual o Matos, eu tive que voltar para o escritório. Eu tô nessa. Eu já saí, namorando com a loucura foi maravilhoso, né? São as nuances do advogado, né? Utilizar as palavras a seu favor para trazer a beleza, né? Que a gente estava conversando nos bastidores, que é muito lindo, né? Quem nunca assistiu uma audiência, assista uma audiência, não seja parte. Fazer parte nem como testemunha é bom. Eu já fui até testemunha e já fui réu também no processo civil de acidente de carro. Então, assim, não é bom. Agora, assistir é maravilhoso, porque você está percebendo tudo lá. Cara, eu assisti uma audiência, eu lembro na faculdade, que a juíza cantou a musiquinha, na verdade, recitou, né? A juíza falando: hoje é dia de maldade, hoje é dia de botar os velhinhos na cadeia, porque tinha era uma audiência de... Cara, é bizarro falar isso, mas era uma audiência de lesão corporal com o Ney Maria da Penha. E era um senhorzinho que perdeu a cabeça na época, que a esposa estava com o celular, ele ficou com ciúme, e aí ele apertou, acho que o pescoço dela, e aí tinha uma senhora que é a mãe dela, que é mais senhora ainda. Eu falei: gente, quem bateu em quem? Quando eu vi, todo mundo assim, falou: não é possível que alguém bateu em alguém. Tinha muita idade ali junto. E aí a mãe, que era mais velha ainda, ouviu e ligou pra polícia, aí já era. Aí já rolou, já era, foi embora. E aí ele tava lá, acho que ele foi absolvido, né? E aí a juíza sacaneando a promotora. Maravilhoso, assim, maravilhoso. Hoje botando os velhos na cadeia. Engraçado que eu adoro filmes que passam o tempo todo ali, né? Naquela coisa do juiz, advogado, tá? E eu tive uma audiência trabalhista, a primeira, cara, eu fiquei nervosão. Olha que coisa de louco. Não tinha nada demais. Eu fiquei muito nervoso, mas muito nervoso mesmo. Na segunda eu já fiquei mais à vontade, mais tranquilo, onde se resolveu tudo. Mas eu me amarro nos filmes que tem essa coisa toda, que passa tudo ali dentro do fórum, né? Muito interessante isso, legal. Mas não é bom, eu já passei dentro do fórum, já não é bom não, mas tudo bem, pra quem gosta. Né? Não, eu digo assim, o filme é legal, aquela curiosidade, você descobrir, aquela coisa. Agora, com você mesmo não é legal não, eu não curto nada disso. Legal. Eu quero fazer uma pergunta sobre isso, Aline. O que você acha até? Você e os doutores convidados, que a prova do OAB é mais fácil ter um casamento estável ou passar na prova do OAB? Rapaz, não tem a opção de morrer queimado, não? Essa é muito boa. Eu vi, essa aí é boa demais. Essa é muito boa. Porra, cara. Essa é olha, boa. O cara que... Olha, com todo respeito a vocês, mas, cara, passar na prova da OAB, eu acho que essa galera toda fuma maconha estragada, porque nunca vi, bicho. É negócio de doido. É só estudar. É porque você e quem não passa? E quem não passa? Pois é. Eu já vi pessoas aí que já estudaram, já tentaram aí 4, 5 vezes e não conseguem, velho. Loucura. Não consegue, eu quero ir em defesa dos meus colegas aqui, advogados, que também não tem nenhum bicho de sete cabeça, né? É só ele estudar o código de ética que já tem 10 pontos, porra. Já tá na frente. Olha as dicas aí. Pergunta aí, eles estão vindo que é verdade, pô. Estudou o código de ética, já tem 10 pontos. 10 pontos para dizer, não pode fazer propaganda, entendeu? É só isso. Que não se aplica. O código de ética é só normazinha da OAB ali e tal. Eu posso falar que eu não sou. Normazinha não, rapaz. Não faça isso. Não faça isso. Na verdade, eu estou inscrito aqui, ó. Eita! É de estagiário, viu? Rapaz, meteu um cavanhaque lá de... É de verdade essa aí, ô Rômulo? Dá para fazer uma cópia aí e botar minha foto também? Rapaz, olha só, nós estamos falando de uma instituição muito séria, uma instituição que pode te levar para a cadeia, que talvez precise dos nossos colegas que estão aqui, dos doutores, né, doutor? Mas essa aí é de verdade mesmo? Pô, minha carteira, pô. Só que tem uma variável aqui, ó. Só não é a essa daí é de estagiário, para o cara pagar a anuidade lá. Aí não pode Pronto aí, ó.
E no final ainda pode receber ainda um processozinho de cobrança se esquecer de pagar a anuidade desse troço aí. Eu tô nessa fase aí. Brincadeirinha séria. Brincadeira séria, né? Eu tô nessa fase do processo. E a unidade pesada, tá? É 800 pontos, é pesado, pesadinho. Ô, Rômulo, deixa eu fazer uma perguntinha para os dois aí. O Madison que chegou primeiro responde, depois você tirou o nome dele aí agora, é o André, pode chamar de André. O que levou vocês a escolher essa profissão de advogado? Paz, vamos lá. Vamos começar do começo, né? É de família? Um pouco. Né? Minha avó é advogada, mas não exerce. Meu pai é advogado, mas também não exerce. Né? Há 10 anos atrás, 14, 15 anos atrás, terminei o ensino médio, fui fazer faculdade, não gostei, quis trabalhar, larguei a faculdade. Aí com 23 anos voltei, 21 anos voltei para a faculdade, me formei e tal. E quando eu voltei para a faculdade, com 21 anos, logo no ano seguinte, um ano e meio depois, meu filho nasceu. Né? Então, assim, no meio da faculdade, meu filho nasceu, saiu um puto no bolso. Aí eu falei assim, bom, para onde que eu vou agora? Eu vou voltar a ser técnico de segurança do trabalho ou vou seguir em frente nisso aqui? Aí eu segui em frente, porque voltar jamais, né? Sempre seguir em frente. Aí me formei, durante a faculdade, sempre estagiando em escritórios de advocacia, né, justamente para pegar esse know-how, para pegar essa vivência. Passei na prova da OAB, se não me engano, no 9º período, né, e depois disso aí não parei mais. Fui advogado associado de um escritório de Macaé, cheguei a sócio e agora eu montei meu escritório. Eu escolhi advogar. Primeiro, eu falei o seguinte, primeiro eu vou dar uma chance à advocacia, né? Porque todo mundo, quando faz direito, fala, não, vou fazer concurso público. Eu já fui um pouco ao contrário, eu falei, vou dar uma chance à advocacia, até porque se eu opto pelo concurso público depois, e eu não passo, porque a maioria das pessoas que optam por concurso público não passa, que é normal, caso isso aconteça lá na frente, pelo menos eu tenho para onde voltar. Eu não vou precisar começar do zero na advocacia, né? Mas, glória a Deus, estou no meu caminho aí, advogando feliz da vida. Careca, porém feliz. Muito bom, sensacional, tá vendo? A sonoplastia está funcionando muito bem. Aline, comigo não, acho que na nossa família não tem ninguém. Não, tem sim. Tem uma irmã do meu pai, tia Débora, que é formada em Direito. Mas acho que ela parou de atuar antes de eu nascer, não lembro, tem muito tempo que ela não está na área, e depois de mim, aliás, depois dela eu acho que veio só eu. Os meus irmãos também são formados em Direito, mas apesar da aprovação da OAB, nenhum dos dois exercem a profissão. A minha irmã, ela trabalha como assessora na Sejus, aqui no Espírito Santo, ela que está lá responsável pela audiência de custódia. Meu irmão começou também lá como assessor, né, na custódia, foi ele que ajudou na implementação desse projeto aqui no estado, inclusive, mas ele optou por morar fora, hoje ele mora em Londres, está feliz, longe do direito. Acho que foi a... Tá Londres do direito, né? Tá Londres do direito. Londres do direito, ele tá, bem Londres do direito. Então ele vive bem, tranquilo, tudo bom. Não sabia de nada disso. Doideira, não? Achei que Sabrina trabalhava com você. Não. Na minha cabeça. Sabrina, ela começou com a gente, mas no meio do caminho ela não se identificou com a profissão. Não é uma coisa fácil, porque é muito fantasioso na cabeça de todo mundo que vai sair rico milionário, né? Então, o cara não tem noção da vivência do dia a dia, as dificuldades, quais são, a incerteza, principalmente quando você está começando, a incerteza do mês seguinte. Acho que isso que faz muita gente desistir aí da advocacia. Você tem que ter realmente paixão e namorar com a loucura, literalmente. Eu até usei esse termo de início. Rapaz, adorei. Nas minhas petições. Adorei esse termo. Muito bom esse termo. Eu diferente. Tá, desculpa, André, pode continuar. Pode falar. Só concluindo, eu diferente do Madison,
Eu terminei minha faculdade em 2012. Então eu já entrei em 2013 como bacharel. Na época eu não cheguei a fazer a prova do AB, estava trabalhando com outras coisas, não tinha interesse em fazer. A primeira vez que eu fiz, eu também tive muito claro na minha cabeça, sempre tive muito claro que eu queria advogar. Nunca foi uma opção, mas eu queria esperar o momento certo, porque eu ouvi uma frase dizendo que na faculdade, para advogar você tem que ser muito esperto, porque senão você acaba tomando tombo. E aquilo ali foi uma coisa que me deixou meio com medo. Eu com 20 e poucos anos, é muito novo ainda, e você tem que ter um combo que vem por trás, né? Advogado tem que ter carro, tem que ter terno, tem que ter isso, tem que ter aquilo, escritório, enfim. E naquela época não tinha nada disso. Então eu fui fazendo outras coisas, depois, em 2016, 17 mais ou menos, 2016, se eu não me engano, eu trabalhei um período uma parceria que tinha do TJ do Espírito Santo com o CNJ, que chamava Cidadania dos Presídios, por isso a minha intimidade aí com um ponto de execução penal. E logo na sequência eu fiz a minha inscrição na OAB e comecei. Nesse percurso aí já quebrei, ótimo, maravilhoso. Quebrar é a melhor coisa que pode acontecer com alguém, né? Quando você chega lá no fundo do poço, você consegue olhar e ver, errei aqui, errei ali, vou começar de novo. Hoje nós estamos no escritório com um projeto bem grande, éramos 2 sócios até o início do ano, fizemos a fusão com outro escritório, nos tornamos em 4 sócios, temos 2 associados e abrimos vaga para mais 2 associados essa semana para começar com a gente. E estamos trabalhando no projeto, a gente deve abrir até o final do ano vaga talvez aí para mais uns 10, 12 associados para o escritório. Então hoje a gente conseguiu, depois de muito estudo, aprender aquilo que não tem nada a ver com direito, não tem nada a ver com advogar. Advogar é o detalhe do escritório, o resto, o que manda é gestão, o que manda é a forma como você faz prospecção, tudo isso aí que era dificuldade de precificação. Depois a gente foi aprendendo no meio do caminho e aí foi dando a diferença para poder ficar de um jeito bacana, de um jeito legal. E aí estamos aí. Nossa, você falou um negócio interessante, né? Que até falamos isso no bastidor, a gente vai comentar sobre isso. Talvez entrar agora, depois da pergunta da Inês. Que a gente não aprende na faculdade, né? Eu posso falar a gente, que eu sou formado em Direito. Eu sou, como que vocês chamam? Que eu tô no limbo. Eu sou um bacharel em Direito, mas não é formado, não é advogado. Eu, diferente de vocês, quando eu entrei na faculdade, eu não queria ser advogado. Eu nunca tive essa pretensão. Eu entrei querendo ser policial federal, que na época que eu entrei na faculdade, eu era meio... Não vou dar tiro em todo mundo, meio maluco. Namorava com a loucura. Não, hoje eu acho que eu namoro muito mais, mas eu era loucura diferente. E aí, no meio da faculdade, eu comecei a pensar, porque eu trabalhava no cartório, em fazer concurso para ser tabelião. No meio depois eu desisti também. E aí falei, não, cara, vou fazer... No final da faculdade, tá querendo ser magistrado. E aí meus pais não compraram a ideia de fazer EMERGE e tal. Eu falei, quer saber? Vai EMERGE então também. E aí eu já tinha muito tempo, cara, dentro do universo jurídico, da parte extrajudicial. E aí eu peguei um pouco de aversão por conta de depender do meu trabalho, depender de uma terceira pessoa, que não tem nada a ver com a minha vida. Então, o êxito nesse trabalho seria o convencimento de uma terceira pessoa que tem os seus valores, as suas questões. Então, eu achava, como vocês falaram, assim, que o pessoal acha que é fácil, vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, eu nunca achei que é fácil, por isso que eu já desisti desde o começo. Entendeu? Para mim foi meio assim. Mas eu nunca pensei em concurso público, porque eu sempre penso o seguinte: concurso público você tem teto, né? Teto de salário, teto de trabalho, tudo mais. A advocacia você não tem teto. Ao mesmo tempo que você pode chegar no céu, você pode ir ao inferno também, mas, enfim, né, tem que ter um pouco de resiliência aí para poder aguentar. Chegou uma época da faculdade que eu tinha uma empresa de documentação, de despachadoria. Então a minha ideia era, cara, vou me formar e aí eu viro advogado e vou atuar na parte de direito imobiliário, né? Inclusive, muitas pessoas se assustaram quando eu mudei de carreira, porque tinham essa expectativa. Não, cara, você vai ser um advogado imobiliário. Eu lembro dessa época aí. O cara sério, lá na Casa Amarela, onde funcionava o Boteco do Gomes lá, eu lembro dessa época. Eu tinha uma imobiliária que eu montei lá. Exatamente. Então... No boteco? Não, ele virou um botequim depois. Ah, tá. Inclusive, então, boas receitas vêm de lá. Seu pai, agradeça a ele por mim aí. Porque... Deixa comigo. Eu tenho uma pergunta sobre essa questão da quarentena.
Deixa eu fazer A Inês quer fazer uma pergunta. Ih, rapaz. Desculpa, Inês. porque como o Wellington, né, perguntou para os dois, aí eu vou fazer a mesma pergunta também para os dois, da seguinte, eu queria saber a opinião, né? Porque, assim, vocês como advogados, vocês trabalham com leis e com julgamentos, né? Como é que vocês lidam com o seu julgamento próprio e o julgamento vindo da justiça? Que às vezes não é o mesmo julgamento, né? Maravilhosa pergunta, sensacional. Uma coisa é o que está dentro da minha cabeça, outra coisa é o que está dentro da cabeça do juiz, né? Eu tenho um ditado que é um pouco politicamente incorreto, como a maioria dos ditados que eu uso, que é o seguinte, eu não poderia nem estar falando isso aqui, eu acho, né? Mas Pode. vamos lá. Cabeça de juiz e bumbum de criança, o resto vocês completam. Então, assim, quando a gente vai pegando um pouco mais de tarimba, um pouco mais de vivência, atua numa comarca relativamente pequena, comarca é a cidade, digamos assim, né? Você acaba conhecendo os magistrados, os juízes, acaba sabendo do entendimento de cada um ali, né? Então você já consegue deixar o seu próprio julgamento de lado, né? E fazer uma interpretação do caso de acordo com o que você entende que o juiz entende, né? Mas, claro, existem casos que, dependendo do nosso julgamento pessoal, você tem que, amigão, volta para sua casa ou procura outro advogado. Porque você também não pode chegar num momento, uma opinião minha, né? Que você, isso em casos muito extremos, né? Em casos muito extremos, que você, às vezes, você vê ali, você não vê uma possibilidade de sucesso, você vê que, de fato, o que o cliente está passando para você não é nada daquilo que ele está falando, ele só está oralizando uma fantasia que ele criou em volta do caso, né? Então, quando você percebe isso, eu falo assim, amigo, você tem duas opções. Meu preço, ao invés de ser X, vai ser 3X, ou você vai embora, né? Então, basicamente um jeito que eu lido com esse tipo de situação. Bom, vamos lá. Eu acho que para mim é um pouco mais complicado aí quando você está atuando na área criminal. Você acaba, às vezes, passando por essas situações em que a gente tem que deitar de noite, deitar a cabeça no travesseiro e descansar, né? Então, logo no início eu já identifiquei as áreas que eu não gostaria de atuar dentro do direito penal. Quando se trata de execução, eu acabo nem olhando muito o crime que a pessoa cometeu, porque por mais técnico que seja a leitura, quando você lê lá uma situação de um estupro de vulnerável, por exemplo, é complicado, porque você sabe que os termos ali são termos técnicos, né? Mas você entende o que está acontecendo, e isso acaba ferindo muito também internamente. A minha preocupação nunca foi com o julgamento externo. Eu sempre soube diferenciar a pessoa do advogado, a pessoa do profissional, e o meu entendimento pessoal. Mas no escritório a gente fala muito isso. Do escritório, da porta para dentro, a gente pode chorar as pitangas. Da porta para fora, a gente tem que ser uma rocha o tempo todo, porque se você vacilar também tem problema. Mas dentro do que o Rômulo estava falando, a gente tem um problema muito sério, que a gente não vende um produto fim, né, um serviço fim, a gente vende um produto meio, um serviço de meio. A gente depende o tempo todo da interpretação de uma outra pessoa para poder resolver os seus problemas. A questão de julgamentos aí, direito penal tem uma série de problemas gigantescos com legislação, juízes que cada um entende de uma forma, faz de um jeito. E esses casos de grande repercussão que eu vejo com os colegas, que às vezes as pessoas confundem. O advogado do Lula, por exemplo, não tem nem nome, ele é o advogado do Lula. O cara lá que defendeu o Nardoni, ele não deixou o caso porque teve o carro apedrejado. Então as pessoas ainda confundem. Aliás, as pessoas confundem o personagem de televisão, né, com aquela situação, se o cara está fazendo ali... Confundir advogado? Está fazendo ali um vilão e tal, ele acaba sendo maltratado, enfim. Imagina então a gente que está atuando e muitas vezes para a família, quando se trata de um caso de homicídio, por exemplo,
mais doloroso para a gente na hora ali é você ter alguém da família da pessoa, da vítima. Porque naquele momento é tudo papel, é tudo uma encenação, digamos assim, né? Não teatro, mas a gente não teve... A gente está indo pelo que está produzido em papel, pelo que o cara está falando e tal, mas quem viveu as dores lá de perder alguém é muito complicado. Então, quando você se coloca no lugar da pessoa, às vezes dá uma balançada. Mas a gente trabalha, o direito penal, a gente trabalha para a liberdade, né? A medicina trabalha para a vida, o direito trabalha para a liberdade. Então, a gente tem que se separar um pouquinho isso, às vezes fechar um pouco para a questão dos questionamentos externos e seguir, porque senão a gente não vai namorar com a loucura, a gente vai casar com ela e ficar com ela para sempre. Boa. Bacana. Para mim, cara, pode falar. Um pouco disso que o André falou, que foi um dos motivos que eu, desde o início da faculdade, risquei direito penal da minha cabeça, sabe? Porque eu, de fato, não ia conseguir, por mais que talvez com o decorrer da profissão adquira esse tipo de maturidade, mas é uma coisa que eu preferi botar um pezinho para trás e falei assim, não é minha área, não é minha área de... não vou conseguir viver com isso normal, eu faço trabalhistas e já faço terapia. Imagina se eu fizesse penal. A pessoa Então, tem que... Namorar com a loucura. Namorar com a loucura é maravilhoso. Cara, porque dentro do direito penal você tem uma série de coisas, né, que vai te acompanhando. Por exemplo, seu cliente está preso, você está lidando com a família dele, na maioria das vezes. Então, você tem que aprender a conviver com o presídio. Eu lembro da minha experiência, a primeira vez que eu fui no presídio, eu quase vomitei na porta. Porque você entra ali, é uma caatinga insuportável. E de acordo com você vai andando, por exemplo, você tem aqui no estado centro de triagem, detenção provisória, você tem prisão de segurança média, segurança máxima. Na média, parece um parque de diversão ali, desculpa até, não sei nem se eu posso falar isso, mas parece até um parque de diversões ali, tranquilo, de boa. É um pessoal mais sossegado, mais tranquilo. Na máxima, quando você chega, você vê os caras armados, umas paredes de concreto desse tamanho, umas portas de ferro que só abrem com um sistema que alguém está abrindo longe de você, é meio assustador. A vivência também pra gente é complicado, né? Porque você acaba por alguns instantes ficando preso ali, junto com o preso, né? Para poder fazer seu trabalho. Eu ia comentar que, para mim, o maior legado da faculdade de Direito, além dos colegas, das relações que eu fiz, foi aprender a não julgar. Porque a gente estava conversando nos bastidores, que se tiver dois lados, é pouquíssimo, tá dando merda. Então, a gente sabe que tem a verdade do processo, tem a verdade das testemunhas, tem a verdade das partes, e por mais de uma parte de cada lado também. Tem a verdade do juiz e a verdade da sentença, que às vezes nem é a mesma verdade do processo. Então, tem várias verdades no meio do caminho e a gente vê casos desses específicos. Eu lembro que você falou de estupro de vulnerável, né? Eu lembro que, não sei se o Madison estava nessa aula também, que eu fui um professor na faculdade que falou que tinha aqui em Macaé, tinha um senhorzinho que vendia cachorro-quente e tinha uma moça jovem, bonita, que tinha uma filha pequenininha, e esse senhor, ele pediu para deixar a carrocinha de cachorro-quente e trabalhar na frente da casa dessa moça. E o que acontecia à noite? Essa moça saía para trabalhar à noite e deixava a menina em casa sozinha. E aí, um belo dia, essa moça chegou em casa e viu a menina com um ferimento na vagina. Acho que pode falar isso, a gente xinga pra cacete aqui, na vagina. E aí, o que aconteceu? Ela foi na delegacia, prestou queixa contra ele, ele foi preso. E ele já estava preso lá, estava quase sendo condenado, prisão preventiva. E aí, ele contratou uma advogada, então a advogada olhou o caso e foi levando, até contratar ele. Então, quando a gente começa a contar essa história, o que a gente já pensa, né? A mente do ser humano médio cara, o coroa foi lá e fez merda. E aí, quando ele foi olhar o caso, ele viu que não tinha sido feito exame de corpo de delito, não tinha sinal de penetração, não tinha esperma, não tinha nada disso, e que na unha da menina tinha sido encontrado pele. E aí ele constatou o seguinte: a menina estava num ambiente tão sujo
que ela começou a coçar a vagina e começou a ter o ferimento. Então não tinha nada a ver com o cara. Só que a advogada que assumiu o caso fez o julgamento prévio, sem olhar o caso. E aí, naquele momento que ele contou essa história, ele conseguiu inocentar o cara, porque ele era inocente. E aí, quando ele contou essa história, eu falei, não posso mais julgar ninguém por nada. Então, tem muitas pessoas, na época de faculdade, todo mundo, a gente vira, dá consultoria de graça para a família inteira e para amigo, não é assim? Depois dá também, agora que virou advogado, meu amigo, aconteceu uma parada aqui e tal, o que você pode me ajudar aqui? Calma aí. Bati de carro. E aí, tem muita gente que fala, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Cara, não sei, eu não vi o processo. Não tem como você falar, dar opinião, você não viu o processo, pô. Vocês têm muitos amigos que ligam de madrugada assim para resolver situações assim? Graças a Deus, não. Mas só cliente. Só cliente, mas já amigo não. Eu quero fazer uma pergunta aí específica para o Márcio aí sobre alguns temas, né? Primeiro falar que começar aí sobre o judiciário, que já está bem digitalizado, o do trabalho. E você falar sobre teletrabalho e sobre o home office. Já até comentou um pouco sobre isso, né? Cara, depois que estourou essa questão da pandemia aqui no Brasil, né, suspendeu tudo, fechou tudo e tal, aí o CNJ, como ferramenta para poder dar celeridade aos processos, né, elegeu uma plataforma para poder fazer as audiências por videoconferência, né? Os processos na Justiça do Trabalho já são integralmente digitalizados desde 2015. Quase não existe mais processo físico, só aqueles antigos que ainda estão em fase de execução, né? Mas, no mais, é tudo eletrônico. Então, eles instituíram essa ferramenta para poder dar continuidade aos processos, para não parar, né? Então, assim, eu costumo dizer, alguns colegas falam também, não sei se o André tem essa mesma percepção, que a justiça, pelo menos a justiça do trabalho, evoluiu 30 anos em 30 dias. Né? Porque está muito mais célere, está andando mais rápido do que antes, do jeito que está hoje. Está andando mais rápido do que antes. Aí alguns amigos levantam a dúvida, mas se eu for fazer uma audiência pesada de instrução e julgamento, pode estar passando um teleprompter atrás, a testemunha está vendo, o advogado pode entrar em contato com a testemunha e moldar a verdade dos fatos ao seu favor. Pode acontecer? Pode, mas nada impede que aconteça isso também na vida real. Né? Claro, na vida real, no frente a frente, o juiz fica mais fácil do juiz interpretar ali um tom de voz, um gesto que talvez a testemunha faça. Mas, assim, para casos menos complexos, exemplo, casos de que o rapaz foi lá, foi demitido, saiu sem receber R$1, né, que é prova estritamente documental, é só o documento, né? Entrou pedindo as verbas ali, se a empresa não entrar juntando o comprovante de pagamento, vai ser condenada. Então, assim, para esse tipo de processo, tá sendo bem proveitoso, bem bacana, né? Isso na minha visão. Show de bola. Queria você falar sobre o home office também, home office, que é a legislação de home office, como é que vamos lá? Outra pergunta, só baseada na pergunta anterior, é se você acredita que esse modelo ele vai continuar no período pós-pandemia. Cara, eu acho que não. Eu acho que não, porque eu tenho encontrado muita resistência de alguns advogados, principalmente dos advogados mais velhos. Né? Tem advogado mais antigo que ele tem dificuldade ainda de usar o PJE, sabe? Que, para mim, eu basicamente já comecei a minha advocacia dentro do processo eletrônico, sabe? Desde 2015, eu advogo desde o final de 2015. Então, assim, eu já comecei dentro do processo eletrônico. Então, quem ainda está migrando, claro, são 5 anos, mas quem não foi acostumado, quem não é da geração smartphone, fica um pouco mais complicado dele se adaptar a esse tipo de tecnologia. Né? Fica um pouco mais complicado. Eu acho que não pega pós-pandemia por conta disso, mas o futuro é esse. Porque a justiça do trabalho... Outra forma.
A Justiça do Trabalho tem um dos princípios da celeridade processual, né? Sim. Sim. Quer dizer, no papel. Na Sim. vida, E 2 anos. Com isso, por exemplo, eu tinha muitos casos, por exemplo, de marítimo, né? Marítimo, porra, o cara embarca aí 30 dias para folgar 30, né? O cara pode trabalhar no Brasil e morar na Ucrânia, sei lá, entendeu? Aí você entra com o processo com a empresa aqui no Brasil, a testemunha do cara às vezes é estrangeira e está em outro país. Como que eu vou escutar esse cara? A videoconferência me ajuda a escutar esse cara, entendeu? Eu não preciso fazer uma carta rogatória, ou eu não preciso fazer uma carta precatória se o cara está dentro do país, mas em outro estado, eu consigo escutar ele no juízo de origem, né, que vai julgar o processo, só que o cara pode estar em qualquer canto do país. Entendeu? Isso traz uma celeridade a mais para o processo, né? Até antes da pandemia, alguns juízes aqui em Macaé estavam aceitando a oitiva de testemunha por videoconferência, né? Tinha a audiência física, né? Mas aquela testemunha específica, se eu não me engano, essa testemunha estava em Nova York, ela foi ouvida por videoconferência, né? Botou ali, computadorzinho, o advogado pergunta, o juiz pergunta, o outro advogado pergunta, e rolou super bem. Alguns juízes pedem para essa pessoa ir para o consulado, para ter alguém ali, digamos, de fé pública fiscalizando se ele não está sendo instruído na hora, se ele não está no WhatsApp com alguém e tal. Mas eu acho que é um caminho, a longo prazo, é um caminho sem volta. Muito bom. A longo prazo é um caminho sem volta. E a gente ia falar sobre home office, né? Sim, vamos lá. O teletrabalho, né? Porque hoje em dia todo mundo fala home office, mas isso aí vem lá do teletrabalho, tá? Antes da reforma trabalhista de 2017, o teletrabalho ele não era positivado, ele não era não tinha artigo na CLT especificadamente sobre o teletrabalho. Tá? Estava previsto no artigo 6º da CLT, que falava lá que os meios telemáticos, que é computador, WhatsApp e tal, pessoas que trabalham por esses meios, né, conseguem configurar a subordinação jurídica desse trabalho. Ou seja, se a pessoa, antigamente, antes de novembro de 2017, trabalhasse em casa com computador, conseguiria configurar uma subordinação jurídica para configurar a relação de emprego, tá? Só pelo artigo 6º, tá? Só pelo artigo 6º, mas não tinha regras, digamos assim. Hoje em dia, com a reforma trabalhista, já existe regra, que é o quê? Tem que ter obrigatoriamente um contrato escrito. Nesse contrato tem que estar lá especificado todas as atividades que esse teletrabalhador vai exercer na sua função, né? Exemplo, tem uma grande discussão hoje se o teletrabalhador está suscetível ao controle de jornada ou não, né? Porque o artigo 62 ele exclui o teletrabalhador do controle de jornada. Mas, exemplo, vamos lá, você, Romo, trabalha na sua casa, mas o seu empregador exige que você logue no sistema todo dia, 8 horas da manhã, fique logado no sistema à disposição dele, logo 8 horas da manhã e deslogue às 6 da tarde. Como falar que você não está sujeito a controle de jornada num caso desse? É possível, né? Então, o que é o teletrabalhador não sujeito a controle de jornada? Aquele cara que é simplesmente cobrado por tarefa. Você tem que me entregar até o fim do mês tantos relatórios. Tem que me entregar até a data tal, tantas planilhas. Um exemplo. Esse é o teletrabalhador clássico. Que não Mas está isso desvincula de jornada. Isso. Não entendi. Repete, por favor. Isso aí desvincula a CLT? O quê? Essa parte do trabalho de carga horária, de você só contratar uma pessoa para ela prestar esse serviço e ponto, sem ter uma obrigação de carga horária? Não que desvincule a CLT. Vamos lá. Caso fique comprovado que a empresa possuía meios, tá,
de controlar a jornada daquele teletrabalhador, e ela tem mais de 20 funcionários, que a lei exige, que acima de 20 funcionários, que a empresa tenha o controle de jornada, tá? Fica presumido que a jornada alegada pelo trabalhador no eventual processo seria a verdadeira. Ou seja, se nessa jornada alegada no eventual processo tiver a realização de horas extras a partir da 8ª diária ou da 44ª semanal, tem que haver o pagamento de horas extras. Entendeu? Então, assim, muitos empregadores se valem do artigo 62 da CLT, que fala da não exigência de controle de jornada para quem é teletrabalhador, mas não se atentam à possibilidade de fazer o controle, né? Porque se o cara é cobrado para ficar à disposição de tal hora a tal hora, ele é controlado, né? Ele logou, vai aparecer um plim, fulano está online. Ele deslogou, plim, fulano está offline. Então, assim, ele consegue fazer esse tipo de controle, né? Eu acredito, Márcio, que aconteceu o seguinte: o fato de não ser presencial, não tinha regulamentação do teletrabalho, a pessoa contratava, ele tinha os mesmos requisitos do seletista, entretanto, por ser teletrabalho, não ter regulamentação, ele não era enquadrado como seletista. Então, ele está falando que então, o teletrabalho, ele começou a ter regulamentação. Sim. E aí foi reconhecido como subordinação, que ele falou. Sim. Após a subordinação é um dos critérios para reconhecimento do vínculo de trabalhista, né? Sim. E agora, outra questão é se agora eu posso ter controle de jornada no teletrabalho, que aí já é uma outra coisa, outra variável, né? Não é isso mesmo que você está falando? Sim. Porque pode acontecer de não ter um sistema e a pessoa não ter esse controle de login e logout, entendeu? A questão toda é o seguinte, Inês. Sim, a questão toda aí que a gente tem que perceber de que forma é cobrado esse trabalho do trabalhador. Por exemplo, se você é cobrado por demanda ou se você é cobrado ficar à disposição por tanto tempo, por X horas. Entendeu? Por exemplo, eu tenho que ficar à disposição da empresa por X horas de semana. A empresa tem que dar um jeito de controlar a sua jornada. Tá? Se você é cobrado lá por demanda, exemplo, você tem que me entregar tantos relatórios até o dia tal de cada mês. Né? O que acontece? Você pode trabalhar a hora que você quiser. Você pode trabalhar de madrugada, você pode trabalhar 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, 2 horas de noite. Você pode ficar o dia todo dormindo e trabalhar de madrugada. Você não precisa, quando não há obrigatoriedade de controle de jornada, em regra, o trabalhador ele não precisa ficar num horário fixo, né, à disposição da empresa. Ele pode desempenhar, ele pode se organizar para trabalhar na hora que melhor lhe convir. Entendeu? E por que a gente tem o teletrabalho agora está em evidência? Né? Por conta da MP 927, que flexibilizou o teletrabalho. Né? Ela antigamente, para você... Antigamente não, a regra é o quê? Né? A regra é que na migração do trabalho presencial para o teletrabalho, exista um mútuo acordo entre trabalhador e empresa. Tá? A MP 927 ela flexibilizou isso. Tá? A MP 927 ela traz medidas unilaterais, ou seja, o empregador ele pode impor ao seu empregado, tá, a trabalhar nesse tipo de regime, única e exclusivamente por conta da MP 927. Show de bola. Excelente. Cara, vocês acreditam que a gente já tem 50 minutos conversando aqui já? E, cara, eu até peço desculpa de não entrar tanto no assunto, não ser tão mais técnico, porque senão vai ficar um assunto extremamente tecnicista. Vai ficar extremamente tecnicista e isso até me incomoda um pouco, de não poder explicar detalhe por detalhe. Mas senão a gente vai ficar muito tecnicista. E vai virar palestra. Eu tenho um tema aqui, cara, que é muito polêmico, que vocês vão assistir no próximo bloco. Fiquem aí, tô brincando. Não tem não. Os comerciais. Se vocês quiserem fazer perguntas aí para os nossos convidados, façam perguntas. Queria mandar um abraço aqui para o Dr. Felipe Chitino, que mandou uma boa noite para a gente.
Um abraço para a Rosa Valéria dos Santos, que botou uma Minha mãe. Mamãe. Um abraço para a mamãe. Família E aí eu quero entrar num assunto muito polêmico, que foi muito discutido aí no Brasil. Queria falar com o doutor André sobre os prisioneiros soltos. Tiveram presídios soltando a rodo. Teve alguns que foram só para quem era do grupo de risco. Queria que você falasse, comentasse sobre esse cenário de prisioneiros soltos. Prisioneiro solto o quê? Pandemia ou dentro da questão de temporária, essas coisas assim? Não, prisioneiro solto da pandemia. Pandemia? Então, a gente tem... Aí vou tentar ser o mais curto possível aqui, que eu não tenho essa habilidade do Madison aí de... Quem sou eu, meu amigo? Não faça Isso aqui é um... Não seja leviano com você mesmo, rapaz. Isso aqui é uma audiência, é isso, é assim que é. É um advogado com outro falando, nossa, doutor, que maravilhoso. A hora de xingar o outro, a hora de xingar o outro advogado é assim, Vossa Excelência é um crápula, Vossa Excelência está contando com a verdade. É assim que a gente se refere a outro colega de forma elegante, dizendo mentiroso. Você me fez lembrar do seu pai, nada a ver. Eu fui falar no negócio com ele uma vez, eu falei assim, essa pessoa tem um pouco de falta de inteligência. Ele deu aquela parada assim, você está sendo muito elegante, ele é muito burro mesmo. Eu falei, não posso falar isso. Papai é uma figura. Jamais posso falar um negócio desse. Mas me lembra a pergunta, fazendo favor, Rominho. Prisioneiros soltos. Prisioneiros soltos. O que aconteceu, cara? No início desse momento que a gente está vivendo agora, que já está durando bastante tempo, nós começamos lá em março, né? Logo pós-carnaval, era tudo muito novidade para todo mundo. Eu até vi algumas pessoas confundindo quarentena com 40 dias, né? Pensava que era aquele período de 40 dias, você ia ficar em casa e tal, e estava resolvido. E nós entramos num limbo aí, digamos assim, principalmente o judiciário, que a cada 10 dias, 15 dias, saía de novo um ato normativo, prorrogando por mais tempo ali as coisas. O direito criminal tem um problema muito sério porque está tratando da liberdade das pessoas. Existem casos, por exemplo, posso falar de violência doméstica, em que a condenação, se máxima, vai ser em regime aberto. Aí tem essa diferençazinha em regime aberto, semi-aberto, regime fechado, que é o mais gravoso que a gente tem, né, aqui no Brasil. Quando veio a pandemia, aquela questão de que as pessoas do grupo de risco elas teriam um problema, uma probabilidade muito maior de morte, o Estado se viu numa situação um pouco também complicada, né? Porque você mantém uma pessoa aí com... Não vou falar de uma pessoa de idade, 60, 65, 70 anos de idade, não. Mas talvez um cara mais novo, 40, mas é hipertenso, é obeso, possui problemas pré-existentes. Se ele vier a falecer dentro do sistema carcerário, para o Estado também é um prejuízo gigantesco, prejuízo financeiro, a depender da situação que acontecer. E é mais barato, por incrível que pareça, é mais barato para o Estado manter ele em casa preso com a tornozeleira do que ele ocupando uma vaga em presídio. Então, quando chegou nessa época de pandemia aí, eu cheguei a comentar com alguns colegas do escritório, inclusive, de que eu achava que seria um absurdo, mas poderia acontecer, de presos condenados em regime fechado, a depender da situação, serem levados direto para o regime aberto, cumprindo medidas alternativas ali, né, ou para prisão domiciliar, o que na prática não acontece. Mas nesse período aí começou a vir muitas decisões favoráveis, até porque também estava todo mundo muito perdido, não sabia quanto tempo ia demorar, qual a situação que poderia realmente acontecer. E aí, por óbvio, no meio do caminho sempre vem aquela galera, eu não posso falar isso, desculpa aí falar isso, mas tinha gente que tem que ir e não voltar, mas tem gente que vai e o nosso sistema de execução ele retorna, né? Ele precisa retornar pro convívio social. E retornou e só complicou a situação, né? Então, teve gente que voltou e acabou praticando mais crimes. A questão de ser grupo de risco ou não pesou para ele na decisão, né? Porque quando você vai convivendo também, você consegue identificar, e aí existe um buraco enorme entre a posição de fórum, que todo mundo conhece, a questão de judiciário e juiz, bonitinho, para o convívio de presídio. Existem pessoas que você vai identificando no bate-papo, na conversa, que é aquilo que a gente chama de bandido de carreira. É tipo o efeito Gabriela. Nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim.
Ele não vai alterar no meio do caminho, ele já está preso, sabendo que ele vai sair dali e vai continuar dando sequência, seja boca de fumo, roubo de carro, enfim. O que ele for, ele não sabe fazer outra coisa. Não adianta você pegar um cara que está acostumado a ganhar X por semana e falar que ele vai ganhar 1/3 de X, 1/4 de X no mês, para ele trabalhar como segurança, por exemplo, que às vezes não tem informação. Não que tomar esporro de chefe. Não que trabalhar como qualquer outra coisa, do exemplo de segurança, de imediato, não que trabalhar seja um demérito para ninguém, mas é porque o cara está acostumado a lidar com muito dinheiro. Então, quando ele se vê numa situação que ele não tem grana para comprar o gás, também fica um pouco complicado. Não quer dizer também que você vai poder liberar todo mundo aí para poder fazer o que bem entender, até porque senão vira uma confusão danada, né? Mas, enfim, a gente teve esse problema Problema não, a gente teve essa aí, que para algumas pessoas foi muito benéfico. A gente tem aí clientes que estavam ainda respondendo o processo e acabaram sendo beneficiados, porque enquanto não forem condenados, a manutenção da prisão realmente só se for algo, né, para poder manter a ordem, enfim, o 302 fala sobre isso. E a gente conseguiu, depois de muita briga, arrancar a pessoa lá de dentro para ela conseguir responder o processo em liberdade. Para os presos condenados, eu acho uma situação um pouco mais complicada, a discussão um pouco mais profunda, porque você já sai da parte ali processual e já vai para a parte de execução. E na execução penal as coisas são um pouco diferentes, né? Você vai separando ali crime pela quantidade de pena, enfim. Então, eu acredito que aconteceu muitas aberrações jurídicas aí nesse período, mas abriu aí talvez brechas para coisas que a gente vai conseguir usar no futuro de forma benéfica, né? Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Para quem, assim, é bom falar também, explicar, quando a gente fala de execução, assim, eu até falei isso nos bastidores, eu já conheço, né, o universo jurídico, alguma coisa, né, não sei tudo, não conheço nada, na verdade, porque eu tô no limbo, só sou formado. Existem duas fases no processo, assim, mais claro, que é a fase de conhecimento e a fase de execução. Primeiro vamos decidir se você, Elinho, você realmente é um criminoso, porque você faltou o piquenique. Depois a gente vai resolver agora como você vai pagar essa pena que você foi condenado. Então são duas fases, primeiro a fase de conhecimento, depois a fase de execução. Então por isso que a gente está discutindo. Existe prisão na fase de conhecimento? Existem várias, preventivas, enfim, que são medidas para proteger o devido processo legal, enfim. Não sei nem se eu estou falando algo errado ou certo, mas tudo bem, não sou formado em nada. Cara, a gente vive no Brasil, no país aqui, é tudo muito confuso, né? Essa questão de prisão aí, e durante o processo de conhecimento, eu achei que a gente teria um relaxamento, digamos assim, quando veio aquela decisão da questão da prisão em segunda instância, né? Sim. Mas mesmo assim, veio a decisão. Na sequência, eu ouvi o juiz falando que aqui quem manda sou eu, e eu decido e acabou, e boa. Eu fiquei sabendo que caiu já isso aí também, já que não funciona mais. Mas pode ser assim? Pode ser. Né? Não poderia, né? Não poderia. Isso acontece direto, isso é normal, né? Não, aqui quem manda sou eu sou o juiz, e que se for, se tiver ruim, você recorre nessa porra e resolve na segunda instância. Exatamente. É o famoso CPV, né, o André? Código de Processo da Vara. Muito bom. Eu queria falar, cara, eu queria que você comentasse sobre, na verdade, antes de comentar sobre isso, eu queria ver se a Inês quer fazer mais uma pergunta, que eu sei que ela tem mais perguntas. Eu tenho perguntas aqui, mas não são minhas perguntas, não. Eu tenho perguntas de canal, seguidores, né, do canal, e as pessoas mandaram algumas perguntas aqui. Eu não sei se eu posso fazer as perguntas agora, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Assim, são assim, a gente recebeu vários e-mails, tá? De várias perguntas, mas a equipe selecionou algumas perguntas e eu queria colocar, não porque tem coisa mais trabalhista, mas eu acho que assim, o ponto de vista dos dois, sendo os dois advogados, seria importante, né? Então eu gostaria de saber dos dois, ok? Eu vou começar então a fazer aqui a primeira pergunta. É um textinho e no finalzinho tem a pergunta para a opinião de vocês. Sou viúvo, me aposentei depois de um acidente de trabalho onde eu perdi um dedo. Mesmo assim, trabalhei como servidor público há alguns anos. Sofro perseguições por inveja.
porque conquistei algumas coisas depois de muito trabalhar. A minha pergunta é: devo continuar investindo na minha carreira pública? Quem mandou essa pergunta foi Luiz da Silva. Maravilhoso. 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 Eu não entendi nada. Bom, Luiz, você é servidor público, você tem estabilidade, segue sua vida. Tem estabilidade, não ligue para a opinião alheia e seja feliz. Então, eu tô com o Matos nessa daí. Luiz, você tem uma história muito parecida com algum personagem brasileiro, mas se você é servidor público, segue o seu caminho. Você percebeu agora? Agora você entendeu. Às vezes demora, velho. A história parece muito com alguém que eu conheço, mas se você é servidor, tem estabilidade, segue seu caminho, tranquilo. Beijinho no ombro, como diria a Vanessa Popozuda aí, vai segue a vida, vai ser feliz. Filósofo brasileiro. Então tá, então, o Luiz deve seguir a vida, né? Elinho veio com a camisa em homenagem a ele aí, ó. Não, nós então, né? Você também, né? Eu falei você para sair de mim, de tirar. Tá, né? Sem comentários, então. Vamos para a segunda pergunta. Próxima pergunta. Recebi uma proposta de emprego dos sonhos, mas me acusaram de mentir no meu currículo. Acrescentar dados no meu currículo que não foram verdades. Isso é considerado crime? Alterar informações ou usar palavras para deixar o currículo mais bonito, um vocabulário mais rebuscado, isso poderia ser considerado crime? Carlos Alberto. Eu tenho até uma figurinha para responder isso aí, deixa eu procurar aqui. Ai, caraca. Isso é erro de pessoa, não? Erro de pessoa? Pode ser negado erro de pessoa? Erro de pessoa? Não. Isso aí pode botar até falsidade ideológica, talvez. Aí. Mas eu tenho uma figurinha no WhatsApp aqui, muito bacana para isso aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não dá para ler, tem sido aqui. Selo Decotelli de veracidade. Então, tá maravilhoso. Tá, então compartilha da mesma opinião do André. Sim. Nossa. E como seria alguma coisa pré-contratual, para o direito do trabalho não tem muita relevância. Ele só deixaria de preencher os requisitos da vaga mesmo e voltaria para casa. Tá, então se uma empresa contrata alguém com esse currículo e depois, na hora de atuar, vê que aquele currículo foi alterado, dá uma justa causa? Se ele contrata de fato, né, e exemplo, vamos lá, eu minto no meu currículo que sou advogado e a vaga é para advogado, ou seja, tem um pré-requisito para o exercício daquela função, não tem como se treinar alguém do dia para a noite para exercer aquela função. Né? Pode ser passível, sim, de demissão por justa causa. Pode ser. Pode ser. Você colocou como a própria função, né? Mas se a gente colocar assim, tipo, a pessoa faz Duolingo no seu celular para aprender inglês e coloca no currículo que tem inglês básico ou intermediário. Isso é uma coisa também errada. É errado, mas quanto a isso daí, a questão do inglês, eu acho que só isso não seria passível de uma demissão por justa causa. Tá? Isso pode ser passível, num primeiro momento, de uma advertência. A empresa tem outras formas da empresa lidar com isso menos gravosa, porque a justa causa digamos, a pena maior que a empresa pode aplicar no seu funcionário. Então, tem que ser aplicada com muita cautela. Na verdade, eu estou até entendendo o que a Inês está querendo falar, você está querendo chegar na parte criminal, né? Se teria um problema aí. Mentira. O que acontece? Eu puxei para o meu lado, né? Que é o lado é porque, para você enxergar um problema aí nessa questão de mentir no currículo, só se ele trouxer algum prejuízo. Por exemplo, ele citou aí o caso do cara que. Eu não sei se eu poderia. O cara que dizia que era filho do dono da Gol. Por exemplo, ele não mentiu no currículo,
Mas ele conseguiu convencer todo mundo de algo que ele Marcelo, não era, né? E teve aí alguns privilégios, digamos assim. O que ele causou de prejuízo, isso sim, ele pode responder de matéria civil, matéria criminal, a depender do crime, que teve ele também uma falsidade ideológica e tudo mais. Mas para a parte do trabalho em si, eu acho que o Madison sabe muito mais do que eu, disso que eu, mas realmente para o empregador, eu acho que não vai ter um prejuízo só de contratar e mandar embora, mas além disso, não. para você não perder o seu emprego, para você não perder o seu emprego, aplicaria em funções privativas, né? Um médico, por exemplo, o cara mente ser médico e no final descobre que ele não está cadastrado no CRM, o cara que mente ser advogado e no final das contas não tem OAB. Então, para esse tipo assim, de função privativa, a gente conseguiria enquadrar talvez uma justa causa. Fora isso, Você o cara imagina vai lá, contrata um. Mas isso não é uma forma do cara falar assim, não vai acontecer nada, não vai dar nada, vou mentir, vou inventar aqui que eu sou isso ou aquilo. Não, até não deixa muito saco. Se for uma função privativa, do jeito que eu falei, além da questão de ser passível por justa causa, ele pode responder por exercício ilegal da profissão. Entendeu? Aí sai... tipo eu daquela advogado. Tipo eu. Esfera ali laboral, da esfera trabalhista, e já vai para uma outra esfera. É cadeia. Entendeu, Alen? Eu sai daqui e vai lá para o Espírito Santo. É outra esfera. Porque o exemplo que ele está dando... Mas no caso seria outra esfera, seria Saturno, pô. Você se encaixa... O exemplo do médico se encaixa muito bem. Dentista prático, por exemplo, que é uma coisa que era comum, né, há pouco tempo atrás, aí, principalmente em cidades do interior. Se o cara vem para uma cidade maior, dizendo que ele é formado em odontologia e começa a trabalhar numa clínica, e a partir daquilo ele depois descobre que ele não tem a formação, ele causou algum prejuízo, além da questão trabalhista, de ser mandado embora, justa causa e tudo mais, eu acho que aí sim entra uma questão muito mais séria, né? Que você está exercendo a função ali sem ter a formação em lugar nenhum e não bota a vida das pessoas em risco, né? Bota a vida das pessoas em risco. Ele pode responder nas três searas: trabalhista, civil, se ele tiver algum prejuízo de patrimônio, sei lá, que seja um acidente, alguma coisa e na parte criminal, com facilidade ideológica. Depende da tipificação que você enquadrar ele ali. Mas também é exercício regular da função. Se você não tem inglês e você também é um cara específico desse do Aulinho, quero dar uma sugestão para você agora. Vamos falar de coisa boa. Faça um curso na Fluent Idiomas. Você vai conseguir se expressar melhor e vai ter uma aula com os melhores professores do mundo. Você pode falar inglês, alemão, italiano e com preço extremamente acessível. Vá para a Fluent, procure a Márcia. Hoje nós estamos com a Inês, mas a Márcia vai te ajudar e te auxiliar muito nesse processo para você aprender inglês e falar. Cara, o programa tá ficando bom, hein? Tá tendo jabá agora. Incorporou da Atena. Muito bom. Vamos para a terceira pergunta. Trabalhei em uma grande empresa por muitos anos e recebi uma proposta para sair e pedir demissão. É o Sérgio Na nova empresa, eu não me adaptei ao cargo. Então, me mudaram de setor. Isso pode ser considerado desvio de função? Será que eu deveria voltar para a empresa antiga? Regina. Maravilhoso! Eu pensei que fosse o Sérgio. Eu comecei a ouvir e pensei que fosse o Sérgio. A gente descartou porque tinha palavras de baixo calão. Entendi. Falava muito do cônge, né? Se fosse o Sérgio, eu falava muito cônge. Ele fala cônge. É verdade, com Vossa Excelência? Muito bom, Márcio. É desvio de função. Regina, vamos lá. Esquece a sua empresa anterior. Você saiu de lá porque você quis. Já começa aí. Aí, se você quiser voltar para lá, você vai ter que saber se eles te querem de volta.
quanto à questão de desvio de função, não se adaptou e foi, digamos, transferida de setor, né? Talvez a gente consiga enquadrar um desvio de função se é para qual a função que você foi. Primeiro a gente tem que ver se o salário é a mesma coisa, se o salário é diferente, tá? Se o salário for igual, você só foi transferida de função. Se o salário for maior, você foi promovida. Se o salário for a mesma coisa, não tem o que falar em você estar desviada, você só foi transferida, né? Agora, se você foi para um lugar onde o salário é menor, aí você foi, digamos, rebaixada, e isso a lei veda. Tudo tem seus poréns. É importante ter muita gente nessa situação, né? É bom que as pessoas saibam. Cara, eu tô surpreso aqui porque a gente já tem 1h10 e a gente não falou metade dos assuntos, mas não tem problema. A gente pode fazer outro papo de meio fio para falar de outros assuntos também. Já percebi que 2 temas de direito não podem estar juntos, porque tem bastante, é denso, e a galera tem dúvida e tem perguntas. Pode falar, né? Não, vai ver que é isso, né, doutor? Doutor, é isso. A junta advogado, um é professor, o outro é professor e apresentador de TV, acabou, filho. Fica aí, dordica aí fazendo o programa. É isso. Queria falar aí pra gente falta 20 minutinhos pra gente encerrar. Tem um termo muito legal, uma pergunta para vocês, a gente estava falando sobre faculdade, você falou que vocês combinaram, né, que faculdade não forma, a gente fazer porra nenhuma. E aí eu queria uma pergunta para vocês, que é, até para todos vocês, até você aí, que é amigo do Luiz, profissionais do futuro, precisam de faculdade? A faculdade, vocês acham que estão formando profissionais para o futuro? Eu vou ser bem categórico. A faculdade é só uma peneira, né? Talvez sirva para peneirar. Só. Eu acho que nem isso, Inês. Eu acho que a faculdade serve como um título para você, se você exercer algum tipo de cargo ou função que é privativa de alguma coisa, você precisa daquele pedaço de papel ali para você exercer essa função. Fora isso, eu não vejo. Não sei se o André tem uma opinião totalmente diferente da minha. Cara, assim, eu vou até um pouco mais longe. Se a gente pegar a história do nosso país, a gente é um país muito novo, muito recente, que transformações muito rápidas estão acontecendo em um curto prazo de tempo. Se a gente parar na hora de pensar numa linha do tempo assim, um pouco mais rápida, até trazendo para a nossa vida mesmo, você é no máximo a 10ª ou a 11ª pessoa da sua família, olhando de uma linha geral. Se cada um viveu aí em torno de 50, 60 anos de idade, você é no máximo 10º. A gente está passando por uma situação agora em que eu me recordo muito claramente disso, em que a minha mãe falava quando eu era pequeno que você, independência para você quiser de sua vida, você tem que primeiro se formar, depois você parte aí para fazer o que você pode ser motorista de caminhão, pode ser dono de hamburgueria, o que você quiser, mas primeiro você vai se formar. Aí você vai crescer, o Uber Eats. Só se for engenheiro, né? Coitado, então não pode. Nada contra, pessoal, engenheiros, nada contra, é só uma piada. Pode ser que, sei lá, daqui a 3 anos alguém assista isso e fala, Romulo não gosta de engenheiro. Tem essas paradas. Mas aí quando você vai partindo um pouco para a literatura ali, você descobre um livrozinho chamado Pai Rico e Pai Pobre. Eu falo que minha mãe, ela me dava o entendimento do pai pobre, né? Você vai... Não é primo? Oi? É o pai rico e o pai pobre, né? O primo rico é o Thiago Negro. Outro confundido. O meu primo rico é o Zé André. Entendeu? A única coisa que eu tenho do primo rico é um vídeo dele falando meu nome, mais nada, cara. A única proximidade que eu tenho com ele é isso, mais nada. Não, meu primo rico. E o meu primo rico é você, então tá tranquilo, tamo junto. Então, quando você segue essa linha de que empreender nem sempre depende exclusivamente de estudar, e realmente aí é o que te faz movimentar a economia de uma forma geral, senão você enche o mercado
Eu acredito que a gente está caminhando, a gente já está vivendo isso, na verdade, principalmente no direito aí. A gente tem uma cacetada de gente formada em direito, uma porrada de advogado. A gente falou do engenheiro, mas tem muito advogado fazendo outra coisa. Vendendo carro, vendendo moto, vendendo seguro. Enfim, o cara se formou em direito com a pretensão de fazer um concurso público. Aí, com essas alterações de governo, não tem concurso público. Enfim, aí você fica nessa confusão toda. Eu acredito muito em iniciativa privada e eu acho que estudar é necessário. Mas tem que ter os malucos para empreender também. Só ficar todo mundo estudando não dá. Senão daqui a pouco todo mundo é médico, todo mundo é advogado, todo mundo é engenheiro, todo mundo é tudo e a gente não tem mão de obra básica. Entendeu? Então, muita gente se formou, eu lembro na minha época de faculdade, muita gente se formou acreditando que estava fazendo um passo para melhorar de vida. No final das contas, hoje eu tenho colegas que são juízes federais, delegado, Uber, advogado, tudo. Aconteceu de tudo. Então, eu acho que, não sei, é um pouco confuso falar sobre isso, mas a faculdade em si não determina o futuro que ela vai ter. Eu tenho uma história de um primo do lado de cada família, né? Rominha, par de pai, e tem um primo por par de mãe, em que ele foi pro Rio estudar medicina e tal. Super bacana lá na UFF. É o UFF mesmo, Federal Fluminense, é isso, né? UF. Isso. UF ou FRJ? Não, ele foi para Federal Fluminense. Eu não sei. Fez alguns períodos, acho que ele chegou até o 5º ou 6º período de medicina e se identificou. E como é que você volta atrás aí com a vida acontecendo, todo mundo correndo, estudando, você olha para o lado, parece que está todo mundo numa competição o tempo todo, né? E não é isso. Acho que a questão da faculdade em si, ela resolve, mas não sei se ela será o que vai determinar o futuro das pessoas aí. Tem muita gente formada que talvez fale isso com toda certeza do coração, assim. Às vezes você tem muita gente formada em cursos que aqui no Espírito Santo, pelo menos, não sei aí no Rio como é que tá, mas aqui no Espírito Santo tem muita gente formada em administração, pedagogia, que são cursos que são, na maioria, cursos mais baratos dentro da faculdade particular, e muita gente se forma nisso. E depois, no fim, acaba não trabalhando na área, se descobre outra coisa. Se tivesse feito talvez um curso técnico, estaria trabalhando na Vale, enfim. E estaria tendo a qualidade, né, das universidades, a qualidade não está acompanhando também isso, né? Não. Tem gente lá que não sabe ler. Exatamente. Eu, particularmente. A faculdade não forma profissional, né? Eu, particularmente. Não forma profissional, ela não te dá outros conhecimentos para você sair da área técnica. Exatamente. Às vezes o cara sabe muito bem tecnicamente, mas ele precisa trabalhar para alguém. Ele não tem as habilidades para sobreviver sozinho. Ele é só um peixinho dourado jogado na privada. Eu particularmente, eu sou muito... eu não sei qual faculdade eu faria se não fosse direito. Sendo bem sincero. Podia fazer administração, cara, mas acho que o conhecimento que eu tenho da parte de negócio vem de vivência e talvez eu não aprenderia tanto na faculdade. Mas o direito, ele me ensinou muitas coisas que eu não aprendi em outro lugar, tipo, não julgar. Foi uma coisa que eu aprendi no direito. E a consciência que eu tenho de sociedade, de Estado, e principalmente meu TCC, por exemplo, foi sobre a dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana aplicado ao ordenamento jurídico nacional. Minha ideia inicial, na verdade, era a responsabilidade objetiva do magistrado no erro de sentença. Era isso que eu queria escrever. Só que não deixaram eu escrever sobre isso, eu larguei para lá. Porque você pegar a vida do cara que fica 5 anos preso injustamente por causa de um erro de sentença é bizarro. Como é que você devolve isso para ele? Como é que você inclui um cara desse de novo na sociedade? Mas a minha visão sobre esse assunto, eu até gosto de discutir. Antigamente eu achava, chegou um momento que eu comecei a banalizar a faculdade, falar, não, cara, faculdade não é muito importante e tal. Mas, para a galera mais nova, eu percebo que como eles nasceram no mundo exponencial e estão vivendo no mundo exponencial, às vezes eles querem um resultado muito rápido. E a gente sabendo que a gente se formou, a gente que tem faculdade, a gente sabe o quanto de resiliência a gente aprendeu na faculdade. Não estou falando de conhecimento, mas de resiliência. Cara, caraca, meu irmão, trabalhei pra cacete, tem que ir pra faculdade à noite. Para quem trabalhou e estudou, né? E, cara, é doído, cara. É doloroso.
Mas também concordo que está defasado o conteúdo, que virou uma commodity muito forte o conhecimento. Então, vamos botar aí para moda culhão e aprende aí, meu irmão. Isso é um modelo que eu não acredito, né? Tipo assim, aprende aí. É porque, Rômulo, o que nos é vendido durante a vida toda, até por nossos pais, é que você pegou aquele papel lá da faculdade, assinado pelo reitor, você vai reconhecer a firma lá, bonitinho, você pegou, sua vida tá ganha, filhote. Essa imagem que vendem para você. Você pegou aquele papelzinho, botou aqui embaixo do braço, é só você sentar e esperar que sua vida vai acontecer. Ó, fica aqui, ó. Minha vida vai acontecer, mas não é isso. Minha mãe chorou quando eu formei e falei, toma, mãe, que tá certificado. Graças a Deus, 2 filhos formados. Eu não sei se vocês conhecem alguém que eu acho que tá fazendo o caminho reverso aí. Eu tenho muitos amigos próximos aqui que formaram, trabalhavam, muito bem, empregado, ganhando muito bem, muito bacana. E eram super, hiper, mega infelizes, chegaram ali com quadro depressivo, quase chegaram a cometer suicídio. Eu mudei de carreira por conta desse cenário, de olhar, assim, um dos principais pontos também foi ver fluxo de caixa. E falar, cara, para eu entrar para ser advogado, eu vou demorar 2, 3 anos para começar a ter resultado, então isso aqui vai demorar mais tempo. E eu sempre tive essa veia de, cara, quero ter negócio. Então eu já vivia um pouco do direito na parte judicial. Eu falei, cara, aqui é mais rápido, aqui eu consigo ter um fluxo de caixa mais... Mas o que eu tô vendo, Rominho, é gente largando tudo e se metendo no meio do mato, literalmente. Mas tá rolando. Alguns amigos próximos que eu tô vendo isso acontecer, e na verdade a gente fica até com um pouco de inveja, né, dos caras, que parece que a vida é perfeita, né? Pôr do sol, peixe, barco, você fala, podia estar lá, mas eu tô aqui. Mas acho que eu encontro com si, né, cara, que é essa busca, né? Por exemplo, eu comecei a pós-graduação da moderna educação, porque é algo que eu sempre fui apaixonado desde pequeno. Então, quando eu fiz faculdade de Direito, em vários momentos da faculdade, eu até encontrava com o professor e falar, cara, eu vou dar palestra ainda, eu quero ser professor, eu quero ensinar. E quando eu comecei a olhar sobre o que eu tinha feito, o que eu queria fazer, foi falar, cara, eu quero resgatar o meu sonho de infância, que era lecionar. Quando eu chegava no ensino médio, eu olhava o professor e falava, cara, eu quero negócio, cara. E aí eu vou fazer vestibular de novo para pedagogia, porque, cara, é o que eu quero fazer. E acho que é esse encontro, talvez, que as pessoas estão fazendo hoje. Mas por que você vai fazer vestibular? Você precisa? Cara, eu quero aprender sobre pedagogia. Eu não quero ter o certificado, saca? Mas se eu tiver que fazer algo na pedagogia e eu preciso do papel, como o Mário falou, que eu faça. Mas eu quero exercer essa função humana, né? Acho que por isso que eu falei que acho que o direito é a área humana, né? E acho que tem muita ligação comigo também. Então, é muito complexo você tomar uma escolha de fazer uma faculdade com 18 anos que você não escolher nem na hora de você ir ao banheiro, né? Aí você vai escolher a faculdade, você vai pegar debaixo do braço e esperar o mundo, né? Como o Madison falou. É muito louco isso. Né? Eu acho que até pelo que eu comentei, que você vem aí uma geração nova, que os pais talvez passaram pela pressão que eu passei, eu não sou tão velho assim, mas passaram pela pressão que eu passei. Aí chegou pro filho, que agora está na época aí de vestibular, enfim, fala, cara, sei lá, vai fazer um intercâmbio, vai se conhecer primeiro, depois você volta e pensa se realmente é isso que você quer. É maravilhoso. Entendeu? Porque essa pressão, acho que o que está dificultando a questão das faculdades em si é a pressão social, talvez, aí, para o cara ser realmente formado. O Enem também, a nossa época, o Enem era meio balela, né? O que valia mesmo eram as fases para a universidade. Se você formar no Enem, um dia, sei lá, você descobriu que o seu namorado está te traindo no dia anterior. Você fazer o Enem, fudeu, perdeu um ano, mano. E os caras estão estudando sábado o dia inteiro, um dia inteiro de jornada, tudo. Não, tem que passar. Acho que é por isso que o nego tá indo pra floresta, porra. tá namorando com a loucura. Tá casado de novo. Casado. Tá casado, divorciou e casou de novo. De novo, exatamente. Cara, assim, tá terminando aqui. Elinho, tô sentindo falta das suas participações, Elinho. Nem me cobrar e falar, então não tá falando. Rapaz, eu tô aprendendo, entendeu? Eu fico ouvindo assim, só absorvendo, entendeu? Eu quero saber o seguinte, Elinho tem cantado uma amiga nossa aí, convidou ela para um piquenique, não apareceu, não ligou. Eu? Inclusive,
Mandou fez flores. alguns comentários falando que ele era tal coisa, e se provou que não é. Eu não, Pode eu não, configurar no crime de falsidade ideológica? mas a minha defesa, por favor. Eu não fiz convite formal. Eu não fiz convite. Mandou com cartão, com flores. Não, quando eu faço um convite, principalmente esse, eu mando flores, eu faço um convite formal. Eu não fiz esse convite. Temos prova documental e prova Você criou testemunhal. uma expectativa de direito ali. Você criou uma expectativa de direito. Expectativa de direito. Mas dá tempo Cara, ainda, Elinho. Não, mas teve um problema. Você só é responsável pelo que você fala, não pelo que os outros interpretam. Eu sei disso. Exatamente. Mas eu não falei, eu não fiz O que você convite. interpreta também é muito importante. Insinuaram um convite, entendeu? Principalmente as pessoas de fora. Eu sou Doutor, da época mas é direito que adquirido, meu não pai é expectativa não, doutor. que meu pai falava que o homem tem que ter palavra. Então, quando o homem fala que vai fazer, ele tem que fazer. Se não, não Mas fala, aonde- não fale, não é? Mas aonde que está escrito isso? Eu falei não que tenho nessa época que meu Então, pai... foi o Sentiu meu ainda? pessoal. Você sentiu aí? O papo deu uma pesada. Ficou pesado agora. Aqui, né? Qual é o próximo assunto aí, ô Romulo? Eu quero saber se é Divórcio uma audiência de extrajudicial. conciliação ou uma audiência de divórcio. Essa daqui. Esse meio-fio tá forte, irmão. Tá forte, meio Deu filho. uma pesada aqui o papo. Tá tudo certo, todo mundo se abraça, se beija e a gente continua. Cara, que papo maneiro, muito bom falar com vocês. Faltam uns 4 minutos para a gente encerrar. Perfeito. Queria saber sobre as redes sociais de vocês, onde podem te encontrar, quais são, o que você pode ajudar, vocês podem ajudar, além da advocacia, se tem algum projeto paralelo, como é que está sendo. Vou começar com o doutor Madison. Vossa Excelência, por favor, o uso da palavra. Quem estiver assistindo aí, estiver querendo aprender um pouco mais de direito do trabalho, segue lá no Instagram, @MadisonBatista. Semanalmente lá, de dia sim, dia não, eu posto conteúdo informativo, principalmente para empresários na área de consultoria, na área de compliance, para vocês evitarem dor de cabeça no futuro. Tá? Segue lá, eu sou membro da ESA Macaé, Escola Superior da Advocacia, vinculada à 15ª subseção da OAB Macaé. A gente está aí fazendo vários cursos, né, que vamos começar em breve aí vários cursos, e precisando, fala comigo. Muito bom. Ô, Márcio, quero colocar à disposição também, se tiver algum assunto que eu possa contribuir nas suas lives lá. Show de bola, show de bola. Comigo. Não sei muita coisa, mas o que eu puder contribuir. Você é o melhor que nós temos, rapaz. Primo, você, primo rico, por favor, meu primo rico. Quem É o dera. meu. Vou adicionar um Adson agora. Quem dera. Boa. Rede social tem várias aí, cara. Tem a do @papodeadvogado.tv, que é um programa Papo de muito legal. advogado. Papodeadvogado.tv, que é um programa muito legal que a gente tem aqui no estado, vinculado à Rede TV. Que a gente leva aí assuntos mais voltados para a galera que atua no direito e tal. Talvez ali um pouco mais de realidade também para as outras áreas, não focados em assuntos jurídicos de forma geral, mas na vivência do dia a dia, as leituras, dicas de leitura, né, essas coisas de tudo que a gente falou nos bastidores ali, precificação, trabalho, leitura, enfim, coisas que não são aplicadas ao direito de fato. Tem o da firma, que é @firma jurídica, firma jurídica oficial, é isso, @ firma jurídica oficial, que é onde a gente coloca conteúdo jurídico, mais aí também igual o Dr. Madison faz, do firma e do escritório, e o meu, que é André.Paquela. O meu é só resenha, o meu é bate-papo, brincadeira. Cara, tem um vídeo seu que você botou maravilhoso uma vez, do cara atravessando a rua, caiu no bueiro, ficou tipo botou o Mário Bros, velho, muito engraçado, tipo entrando no túnel, assim. Maravilhoso. André.Paquela você me acha lá, mas o meu Instagram mesmo é só bobeira, só baboseira. Não posto nada lá que seja levado. O do escritório é que tem mais postagens voltadas para a área jurídica. Aí tem postagens da área criminal, tem postagens empresarial, compliance aplicada a empresarial, constelação. Aliás, é um tema para você falar aqui que eu acho que seria Constelação familiar. Constelação aplicada ao direito. Tem um advogado nosso lá que é formado nisso. O cara Maneiro. Posso falar com o telefone? Pode falar. Aqui é resenha de meio fio.
Sem elegância, tirou o terno, acabou a audiência, tirou o terno, o advogado. Cara, Não, ele é formado aí em PNL e em constelação. Cara, é um fenômeno para poder tratar isso. Vou pegar contato com você aí, para chamar ele aqui. Vou chamar ele com a Charline. A Charline faz constelação familiar para pessoas, na parte espiritual e tal, e eu vou chamar ele junto, que a gente vai falar só de constelação. Semana que vem. Aqui no Papo acontece isso. Aqui no Papo acontece isso todo final de programa. A gente fala de um assunto que a gente empurra para o programa seguinte. É aleatório isso. É sério. Semana passada a gente falou assim, meio de política e tal. Falei, cara, vamos trazer advogado. Aí a Elin falou, vamos trazer advogado. Eu chamei vocês. E aí, semana que vem, a gente vai chamar já ele, junto com a Charlene, vamos falar de constelação. Eu já constelei, minha esposa já constelou, muitos amigos já constelaram e faz uma diferença gigante na vida da gente, cara. Eu falo com ele lá, assim, com certeza. Eu tenho certeza que ele vai participar aí de forma muito, muito ativa. Ele gosta de falar sobre isso, enfim. Tem um conhecimento muito, muito, muito elevado. E você perguntou de coisas paralelas. A gente está trabalhando num curso voltado para a galera que está formando agora, está iniciando a carreira de advogado agora, que está perdido aí nessa questão. São 4 módulos, praticamente 5 aulas por módulo. Cada aula tem mais ou menos meia hora, 35 minutos, 40 minutos no máximo. São coisas que a faculdade não te ensina, né? Precificar, cobrar consulta, precificar o processo de forma correta, entender de gestão, entender de aplicação de tecnologias aí ao direito. A gente está falando, o Madison falou a respeito das audiências virtuais, mas tem muita coisa aí também por trás, que é jurimetria, base CRM, o uso de QR Code em petições, enfim, tem uma série de coisas lá que a gente está tratando. É um tema muito legal, relacionamento com outras profissões. Tem um livro que eu gosto demais, está dentro da minha bolsa, eu carrego ele para tudo quanto é canto, que eu acho que todo profissional deve ler, independente da área que ele trabalha, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Muito bom. Aqui, ó. Cadê ele? Tem. Depois não. Pô, não tem, vou ter que te mandar um. Tem. Depois que você descobre aí de que o network é muito mais valioso, talvez, do que todo o restante, é muito mais fácil de trabalhar. Então a gente segue nessa linha. Com certeza. Muito bom. Galera, considerações finais de todos vocês. Muito bom estar com vocês. Cara, é um papo que eu não queria que acabasse. Eu fiquei sem fazer vídeo, fiquei sem podcast, mas não fiquei sem papo de meio fio. Porque essas pessoas maravilhosas que estão aqui do meu lado também me ajudam aqui nesse programa. E tem sido muito divertido e legal. E, assim, o quanto a pandemia nos ajudou, por exemplo, o Zé André do Espírito Santo, cara, Vitória, Cariacica, né? Como é que eu ia fazer um programa dele se ele não viesse para cá? Porque quando ele vem para cá, a gente se vê. Sempre que ele... Pelo menos eu acho, né? Às vezes pode estar passando... Para mim, você estava em São Paulo ainda. Não, eu voltei já. Fiquei muito saudade da minha esposa. Aí eu voltei. Na verdade, eu voltei para a quarentena, né? No regime fechado, né? Exatamente. Semi-aberto ainda sai ainda para trabalhar de dia. Mas agora estou no regime fechado aqui. Muito bom, amigo. Bom, obrigado. Por favor, considerações. Pode ir, Ali. Considerações finais. Não, vamos convidá-los novamente para participar aí. Não acabou por aqui, não. Muito bom. Parabéns e obrigado aí. Vai ter piquenique? Show. Inês, por favor, para os nossos convidados encerrados também. Eu acho que a Inês é que vai ser convidada. A Inês é mais tranquila. A Inês é mais cabeça. Nada disso, estou fugindo de complicação na vida. Chega. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu sei que o programa de hoje foi muito bom, né? Pela minha presença aqui. É uma honra. Vocês estão sentindo essa honra. As perguntas fizeram a diferença. Eu tenho certeza que os meus seguidores também, com essas perguntas deles, foram bem úteis também. Esclareceu para muita gente, né? E é isso. Eu espero voltar mais vezes, né? Espero que a Márcia não tome meu lugar dessa vez. Depende muito dela. Vou conversar com ela sobre isso. Vou levantar uma discussão aqui para sair, tá? Boa. Levantar a discussão para finalizar, porque o papo está terminando e tal. O papo pesou aí nesse convite e tal. Manda flores, não manda flores, enfim. Eu queria fazer uma pergunta para o Elin aqui. Elin, essa cortina aí é o verso da que aparece atrás da Inês? Aí a gente encerra aqui. É o quê? Boa.
A cortina sua atrás é a mesma da Nelly. Maravilhoso. Não entendi. É o que? É o... A frente e o verso. É a frente e o verso da cortina. Isso aqui eu preparo aqui para poder dar uma escondida na bagunça aí atrás. Inclusive é até um fundo que a gente usa para gravar. Vai atravessar lá. Ó. Se passar a mão aí, atravessa lá. Brincadeira, gente. Brincadeira. Ele, né? Brincadeira, só pode Muito contar bom, aí. muito bom. Galera, obrigado pelo tempo de vocês. Não sei se vocês vão falar mais alguma coisa, mas muito obrigado. Pô, foi espetacular estar com vocês. Um momento, durante esses 4 meses que a gente está de pandemia, um momento de contração, de alegria, de aprender e de se relacionar um pouco mais. Não sei se vocês, mas eu já surtei algumas vezes. Namorou com a loucura? Não, namorei, não, casei já há muito tempo. Eu já me reconheço como louco. Minha esposa olha para mim e fala: você casou com um louco, você sabe disso. Mas foi um nível de loucura maior, então tive alguns surtos aí, mas estar aqui é muito bom. E obrigado por isso. Estamos juntos e vamos nessa. Mas se você for preso, você já tem um advogado aí. Não, tenho vários amigos aí, já tenho advogado comigo. Eu estou conhecendo agora um advogado criminal, então eu já sei que se eu for presa, vou entrar em contato. Então, se alguém quiser me processar, assiste esse programa aqui para você ver o que vocês vão enfrentar. É Um abraço. importante passar o contato para a família, tá, gente? Porque quando você tá preso, você não tem contato no telefone, essas coisas assim. Boa. Muito bom. Galera, um abraço. Até quarta-feira que vem com Constelação Familiar. Muito obrigado mais uma vez. E ficamos por aqui nesse mais um Papo de Meio Fio. Tchau. Valeu.